Ensinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu, Iniciação. Discernimento. O homem pode mudar o seu destino. Como já disse várias vezes, todo sofrimento é uma ação purificadora, porque através dele são eliminadas as nuvens espirituais. É normal, especialmente os religiosos, procurarem aprimorar-se por meio do ascetismo, que é uma maneira voluntária de polir a alma. Já as pessoas comuns sofrem sem o desejar. O brahmanismo, por exemplo, afirma que os infortúnios são meios de se alcançar a iluminação, porque extinguem pecados e impurezas. Dessa forma, com o espírito desanuviado, as pessoas enxergam com mais clareza os fatos e distinguem facilmente o bem e o mal. A verdade, contudo, se apresenta em níveis distintos. Alguns mais profundos, outros menos. Por isso, quem alcançou somente um grau menor de elevação espiritual consegue captar apenas os princípios mais superficiais da realidade. Por outro lado, uma alma pura adquire maior discernimento e tem menos incertezas, embora não consiga livrar-se completamente das indecisões. É, porém, normal ocorrerem dúvidas. Eu também as possuo. A diferença está no tempo que gasto para escolher qual caminho devo seguir. Quando me defronto com algum problema, por exemplo, no projeto de um jardim ou de qualquer outro tipo de construção, levo no máximo meio-dia para decidir como realizá-los. Normalmente a solução surge num lampejo, sem muito esforço de minha parte. Caso não surjam de imediato boas ideias, deixo o tempo passar. Não penso mais no assunto e mantenho a certeza de que a resposta certa virá logo depois. Ajo assim porque sei que Deus não revela nada antes da hora. Somente no tempo propício e na ordem exata é que lampeja na minha mente a solução adequada para cada problema. Nos dias de hoje, entretanto, pelo fato de as pessoas terem muitas máculas, dificilmente resolvem as dúvidas com rapidez. O normal é ficarem pensando no problema por muito tempo. Agindo assim, colocam-se cada vez mais distantes da sabedoria e, por isso, quase sempre malogram. Essa é também a razão por que os políticos revelam pouco discernimento. Como tem muitas nuvens espirituais, são incapazes de perceber com sensatez a verdade. Então, torna-se imprescindível, antes de tudo, eliminar as máculas espirituais através do jorei. Não existe método melhor do que a radiação da luz de Deus, pertencente à era do dia, para dissipar nuvens e polir a alma. Não será, portanto, necessária nenhuma forma de ascetismo. Também, pelo mesmo processo, um doente pode ser recuperado, pois tanto a luz que ilumina a alma quanto a força que cura vem de Deus. Pode-se, por conseguinte, concluir: quando as aspirações humanas não se concretizam da maneira desejada, é porque existem muitas máculas para serem eliminadas. Não há necessidade, contudo, da prática do ascetismo. Resultados definitivos podem ser obtidos facilmente pelo jorei, a luz divina que salva e proporciona ao ser humano alegria e felicidade. Também a leitura dos ensinamentos purifica a alma, despertando-a para a verdade. Portanto, se cada pessoa agir de acordo com esses princípios, alcançará com toda certeza um grau bem mais elevado de aprimoramento espiritual. Ser amado por Deus. O ponto-chave da fé é ser amado por Deus. E quais são as pessoas que Deus ama? Todas aquelas que se esforçam ao máximo para viver de acordo com a sua vontade, nunca fazendo nada que o desagrade. É preciso, portanto, entender que para viver de modo a satisfazer a vontade de Deus, torna-se indispensável seguir o caminho do bem, ou seja, não mentir, nem causar sofrimentos aos outros ou prejudicar a sociedade. Acredito que qualquer pessoa de bom senso compreenda esses preceitos
embora poucos hoje se preocupem com o bem-estar dos semelhantes. Como então saber se estamos seguindo o caminho traçado por Deus? É muito simples. Quando os homens não estão satisfazendo ao Criador, enfrentam muitos problemas. O trabalho não lhes corre bem, surgem dificuldades financeiras e a saúde torna-se precária. Além do mais, usufruem de pouca credibilidade nos meios sociais, não sendo por isso muito respeitados. Se ao contrário levam uma vida maravilhosa e tudo o que acontece lhes proporciona alegria e tranquilidade, é sinal de que estão vivendo de acordo com a vontade divina. Então, quem atingir esse estado de felicidade terá condições de reconhecer o valor da fé e saberá com certeza que está sendo amado por Deus. Se vocês, entretanto, apesar da fé, não conseguirem sentir uma paz profunda e duradoura, procurem analisar os seus pensamentos, pois aí está a causa de todos os conflitos. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Muitas vezes opus forte resistência à vontade divina e por isso, em várias ocasiões, caí no abismo. Vou explicar-lhes melhor o que ocorreu na minha vida, a fim de todos terem condições de meditar sobre o assunto. Como se aproximava o tempo da extinção do budismo, profetizado por Sakyamuni, ou conforme as palavras de Cristo, o juízo final, o Criador precisava de homens para poder salvar a humanidade. Então, a fim de ajudar o maior número possível de pessoas a ultrapassar essa fase de transição, Deus me havia escolhido como instrumento para a concretização do seu plano. Eu, porém, achava tal incumbência extremamente pesada e dela procurava fugir. Daí a razão de, em alguns momentos, ter tentado desviar-me do caminho. Deus, porém, em sua infinita bondade, me arrebatava, às vezes ao êxtase, o que me fazia sentir um sabor sutil e profundo a envolver-me num encantamento inexprimível. Foi assim que percebi o verdadeiro prazer da vida e tive a certeza de qual seria o caminho que deveria seguir para ser amado por Deus. É por isso que estou constantemente insistindo. Procurem, em todos os instantes de suas vidas, descobrir qual é a vontade do Pai para cada um de vocês. E a partir daí, transformem cada momento vivido em motivo de alegria e satisfação divinas. Dessa forma, todos poderão ter certeza absoluta de que estão sendo amados por Deus. Boa noite, boa segunda-feira, boa semana. Ontem no culto, o ministro estava falando da parte de purificação, de limpeza do corpo e não sujar o corpo para ser levado. Aqui Meixo Sama está falando também da importância da leitura do ensinamento, para poder entender o que Deus quer e de que forma quer. Primeiro a gente tem que se questionar, a gente acredita em Deus? Essa é a primeira coisa. Bom, o mundo está numa transição, a gente tem que se questionar, está numa transição, está mudando? É essa transição que a gente tem que tentar entender o que é essa transição. Porque foi essa a grande revelação que o Meixo Sama teve. Foi essa transição da era da noite para a era do dia. E ele teve a missão, Deus passou para ele essa missão, de tentar levar essa novidade da nova era para toda a humanidade. Porque até então a gente estava acostumado, quando tinha alguma purificação, alguma doença, a gente tentava interrompê-la, E aí foi revelado para ele que não, tem que limpar, tem que deixar sair. Então, é uma mudança radical, deixar sair. Quando alguma coisa, algum infortúnio acontece com a gente, que ele tem um motivo, não é um castigo, é um motivo, é porque a gente tem alguma sujeira espiritual e precisa limpar. Então, a melhor forma que a gente tem de limpar é pela alimentação, não comendo coisa suja, pelo pensamento, tentando não ficar com pensamento com coisas ruins,
com as nossas ações, procurar estar fazendo boas ações, mas não é boa ação para minha mulher, para minha filha, não. A gente tem que pensar em boas ações para o mundo, no geral. Tirar a divisa, entendeu? Tirar a divisa, aqui é o muro do meu vizinho, aqui não é mais Santos, aqui é São Vicente, aqui não é mais o estado de São Paulo, aqui já é a Bahia, aqui não é o Brasil, ali já é a Argentina. A coisa tem que ser boa para todo mundo. Quando a coisa é boa para todo mundo, é assim que a elevação vai acontecer, que o mundo vai melhorar. Então é importante a gente estar se questionando, né? Eu questionava muito quando eu conheci o ensinamento do Meixo Sama, eu questionava muito. E a única forma de eu conseguir esclarecimento foi ensinamento, né? Então eu aprendi a buscar resposta no ensinamento. Porque às vezes o ministro fala uma coisa, o reverendo fala outra, o outro fala outra, mas o que vale é o que está escrito. O que vale é aquilo que Meixo Sama deixou, né? Porque às vezes as pessoas interpretam de forma diferente. Então, quando você vai lá buscar, aí você vai começando a entender. Quando você lê a primeira vez, você entende de um jeito. Quando você lê a segunda vez, você já consegue melhorar esse entendimento. Cada vez que você lê, você vai entendendo melhor. Então, isso que eu acho que é importante a gente estar lendo ensinamento, ouvindo. Olha quanta oportunidade. A gente todo dia transmite, né? A pessoa tem oportunidade, às vezes, de estar no trânsito, estar no carro, estar ouvindo o ensinamento, né? Então a gente procurar estar tentando entender o que é essa nova era que está chegando, o que é o Jorê, o que é essa luz maravilhosa, né, que causa milagres. Tá bom, gente? Obrigado, boa semana.